Irmãos, nós temos trabalhado na Escola Bíblica Dominical um assunto proibido na nossa igreja pela questão de falta de ética que tem por aí. Nós trabalhamos eticamente com os bens, com dinheiro e bens. E hoje de manhã nós trabalhamos o tema da teocracia à moneicracia. Foi isso? Alguma coisa assim. Eu que dei aula, não estou lembrado muito do tema. Aí, agora à noite, Deus colocou no meu coração trabalhar o tema riqueza e pobreza, duas realidades que separam os homens na vida e na morte. E isso está no texto de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Desde a queda do homem, do ser humano, no jardim do Éden, por conta do pecado da desobediência a Deus, teve início um círculo vicioso no qual riqueza é sinônimo de uma vida luxuosa, coberta por linho e púrpura, e pobreza é sinônimo de sofrimento, por falta de dinheiro e recursos para comprar o básico, a saber, alimento e abrigo. Em nosso sermão desta noite, como já falei, nós vamos meditar na parábola do rico e do mendigo, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31, base bíblica desse nosso sermão, intitulado Riqueza e Pobreza, duas realidades que separam os homens na vida aqui na terra e na morte. Então, aqui está escrito: o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães, os cachorros, vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que me molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho,
a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, que estão vivos, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nesta breve perícope, nesse breve texto, gostaria de destacar primeiro a vida do rico. E, antes de mais nada, gostaria de deixar claro que não é pecado ser rico. Pecado é colocar o coração nas riquezas a qualquer custo. Colocar a mamão acima de Deus na sua vida. Há no meio evangélico uma interpretação equivocada e preconceituosa da Bíblia, segundo a qual o crente tem que ser pobre, pois não há lugar para ricos no reino dos céus. Pessoas que estudam seriamente a Bíblia sabem que alguns personagens bíblicos foram as pessoas mais ricas do seu tempo, mais ricas da terra no seu tempo, dos quais podemos citar Abraão, era o rei de Ur, tinha tudo. Isaac e Jacó, a sua descendência foi muito abençoada com riquezas. Jó, o homem mais rico do Oriente no seu tempo. Boaz, que casou com Ruth, era o homem mais rico num período de crise no mundo. Salomão, que pediu a Deus sabedoria, está na Bíblia que Deus lhe concedeu riquezas, e ele se tornou o homem mais rico que já existiu na face da terra. E Daniel, governador de Babilônia, dentre outros. O próprio Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, não era pobre, pois ele tinha um tesoureiro corrupto, Judas Iscariotes, que cuidava das suas finanças. Então, ele tinha algum dinheiro. Assim, a questão presente nesta parábola que lemos, que definiu o destino do homem rico, não era a riqueza em si, mas a forma egoísta de ele se relacionar com ela. O homem rico da nossa parábola era a ostentação em pessoa. Faz muito sucesso nos nossos dias. Tem até um gênero de barulho, que para mim aquilo não é música, que é o funk ostentação. Razão pela qual roubaram a minha moto, a mão armada, eu com uma arma no peito e a Paula com uma arma na cabeça. Porque aquela moto entrou como propaganda no funk ostentação. Então, o problema não é o dinheiro, é a ostentação. Você posar de bacana quando muita gente está passando fome e gostaria de comer as migalhas que caem da sua mesa, e você não dá. Fazia questão de mostrar a sua riqueza através de suas vestes, de púrpura e linho finíssimo, roupas de marca. Na linguagem de hoje, ele só vestia roupas caríssimas. O que havia de mais dispendioso à disposição, porque ele era diferente, ele queria se diferenciar dos demais, ele se achava, e Deus resiste aos soberbos, que numa linguagem simples, nariz empinado. E aí, além disso, ele vivia em função, está aqui na Bíblia, que ele vivia em função dessas riquezas, regalando-se esplendidamente. Sabe o que é regalar-se esplendidamente? É
torrar o dinheiro para mostrar que você é o tal. E convidava a gente desse clube privé para ele ostentar e fazer inveja para os pobres à sua volta. Ele convidava pseudo-celebridades, né, como as de hoje, que valorizam muito essas coisas e pagam para aparecer. Só falta colocar uma melancia no pescoço. E a mídia especializada vende muito isso com revistas fúteis, como Caras e Chiques e Famosos, achando que estão abafando, matando todo mundo de inveja. Não existe a revista Pobres e Anônimos. Essa não vende. E essa era a vida do rico, presente na parábola. Fútil e estéril, como muita gente hoje. Aí nós vemos aqui no texto a vida de mendigo. Vida de mendigo é uma tragédia constrangedora, que os ricos não conseguem nem olhar. Até nós que não somos tão ricos, no 10º mendigo te pedindo dinheiro no dia, a gente já está irritado. E não é difícil isso acontecer nas esquinas de Jundiaí. Tem mendigo que, o cachorro aqui da parábola, que mendiga com o cachorro no pescoço, ali no Maxi Shopping. Até o cachorro mendiga. Que ele bota assim, o cachorro dá uma olhadinha, aí a gente tem dó mais do cachorro que do mendigo. E a gente dá, não é? Então, vida de mendigo é isso. E esse mendigo da parábola, além de ser mendigo, ele tinha um problema aí na pele que parecia uma lepra, ele era cheio de chagas por todo o corpo, ou seja, a gente torce o nariz que dá nojo mesmo. E se postava deitado à porta do rico. E aqui não diz o nome do rico, mas diz o nome do pobre. E o pobre aqui tem nome, Lázaro. E de Lázaro veio a expressão que nós conhecemos hoje, que torcemos o nariz, lazarento. É uma pessoa nojenta, uma pessoa que gera asco. Não seria necessário muita coisa para atenuar o sofrimento de Lázaro, que se contentaria em comer as migalhas que caíssem da boca do homem rico. Mas no abismo entre as duas realidades, o rico não tinha coração, não havia espaço para a coexistência pacífica. Assim, para o rico, é como se o Lázaro não existisse. Até os cães, que são animais irracionais, eram mais sensíveis e coerentes do que aquele rico fútil. Pois diz-nos a palavra que os cães lambiam-lhe as feridas, num gesto de misericórdia para com ele, pois a lambida dos cães tem um poder cicatrizador muito grande. E aí, cada um na sua vidinha, né? Como todo mundo, no momento mais democrático depois do nascimento, chegou a morte dos dois, no tempo determinado por Deus. O tempo passou, primeiro morreu o pobre, né? Talvez o sofrimento tenha antecipado a morte dele. O rico morreu após ter vivido como se a vida nunca fosse acabar. Tem muita gente que pensa que vai viver 200 anos, não é? E rouba como, né, se apega à riqueza, rouba dinheiro para 10 vidas, como se fosse viver para sempre, ou como se fosse levar sua riqueza no caixão. Aí, eles querem se perpetuar com o seu dinheiro, eles colocam o nome das ruas, nome das praças,
como é o nome? A casinha lá no cemitério, o mausoléu dos ricos, são maiores do que a casa própria de muita gente. Mas, por mais lindos que eles sejam, o cheiro que está ali é rapina, é morte. Todo mundo, depois que morre, tem, mesmo que seja embalsamado, tem aquele cheirinho lá, que ninguém gosta. O rico foi para o inferno, não porque fosse rico, mas pelo uso egoísta da sua riqueza, o uso cego das suas riquezas, que ao final não lhe valeram nada, pois não puderam tirá-lo do tormento eterno. E o mendigo? O mendigo morreu e foi para o céu. Não porque fosse mendigo, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas porque Deus cumpre a sua promessa de consolar aqueles que choram, chamando-os de bem-aventurados. Na verdade, aprendemos na parábola que a morte é um momento democrático, de igualdade, onde todos, independente da sua condição econômica e social, são iguais perante Deus, o Criador. Todos os ricos e pobres morrem e não levam nada desta vida. Hoje, nós vivemos num mundo em que pululam as injustiças. Cada vez, e principalmente no nosso país, que deve estar tem um placar da injustiça, a gente estava no número 63, que é a distância entre ricos e pobres, o nível da injustiça social. E no Brasil, 20 famílias detêm a maior parte da riqueza de um país que tem mais de 220 milhões de habitantes. E é a quinta, chegou a ser a quinta, hoje está a nona economia do mundo. Essa realidade aqui não é lá na África, não. É aqui à nossa volta. E nós estamos na região mais rica do nosso país. E não podemos fechar os olhos para a multidão de Lázaros que nos cercam. Então, hoje, independente da nossa condição, ricos ou pobres, somos desafiados pela parábola a romper o abismo que separa ricos e pobres no mundo em que vivemos, porque a igreja é a única instituição onde somos realmente iguais perante um Senhor justo, que é o nosso Deus. Amém? É verdade isso? Nós somos acolhidos, não é? Às vezes nos machucamos acolhendo algumas pessoas que vêm com as chagas, né? Mas vale muito a pena. Nós fazemos a nossa parte, é a nossa obrigação. Aqui é um lugar de acolhimento. Aqui, do nosso bom tesouro, a gente não tira migalhas. Na nossa igreja, essa coisa é tão séria que eu engordei 10 quilos depois que cheguei aqui. Porque temos as nossas festas, as nossas visitas, temos os nossos contatos. Graças a Deus, aqui não tem miséria. Muito pelo contrário, estamos um pouco acima do peso, porque a fartura é tão grande, né? Porque tem lugar que farta tudo, né? E aqui nós temos fartura. Na nossa vida, nós temos fartura. E, na verdade, temos uma dificuldade de estarmos acima do peso, porque tudo é muito bom. Deus cumpre a sua promessa de dar-nos a desfrutar o melhor dessa terra. E é por isso que a gente é fofo, meio gordinho. Por quê? Porque nós comemos do bom e do melhor. Até os nossos eventos
tem a ver com comida. Ontem, tive a honra de participar como jurado no encontro dos adolescentes, onde eles fizeram os pratos lá, um mais gostoso do que o outro, e eu comi os dois, né? Disseram que tinha que deixar, mas eu não resisti de tão bom que estavam. Isso é nossa igreja, esse é o nosso relacionamento. Alimento tem a ver com a vida. Quando você dá alimento para uma pessoa, você está dando parte da sua vida para aquela pessoa. Então, nós temos que ter essa atitude de quebrar barreiras enquanto a gente está vivo. E a nossa vida está muito curta, né, comparada com a eternidade de Deus. Os Lázaros estão em todo lugar à nossa volta, pessoas caídas, carecendo de uma migalha de misericórdia para atenuar o seu sofrimento. No Brasil, há um abismo cada vez maior na realidade econômica de ricos e pobres. E a missão profética da igreja, profetizar para nós presbiterianos, não é ficar adivinhando o futuro como um cartomante, mas falar em nome de Deus. E nós temos que reviver os memoráveis dias da igreja primitiva, onde está lá em Atos do Espírito Santo, da multidão dos que creram, era só um o coração, e alma, uma somente, uma semente. Todos tinham, não, nenhum deles tinha como deles o que era seu, mas tudo lhes era comum, por isso chama o nome de comunidade. Comunidade dos problemas, do eu em um, do eu em todos. É festa para um, é festa para todos. Isso é comunidade, isso é um vínculo do amor que supre, que quebra toda e qualquer diferença que possa haver entre nós. Diferença de idade, né, pastor Eduardo, eu fico constrangido porque eu recebo esse amor, esse carinho. Nós somos um modelo de uma trindade de pastores aqui para a igreja. Nós não somos concorrentes, a gente se dá bem, nós somos amigos, nós oramos uns pelos outros, com os outros, nós choramos juntos, nós rimos juntos, nós somos feitos de carne e osso. E isso é um modelo para o rebanho, que é assim, e está acontecendo, estão caindo as barreiras. E quando isso acontece, a igreja, como uma mulher que só engravida quando está bem de saúde, né? Na nossa união, Deus ordena ali a sua bênção. E nós que temos o privilégio de sermos mais abastados, temos que usar essa nossa riqueza para financiar a nossa felicidade e a dos outros. É tão gostoso você dar alguma coisa a alguém. Na Bíblia está escrito que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E realmente temos experimentado essa realidade e tem sido muito gostoso, muito emocionante, e isto agrada a Deus. A igreja primitiva, digo avançada, porque de primitivo não tinha nada, eles colocavam as suas riquezas aos pés dos apóstolos, de modo que não havia miséria na igreja, o povo de Deus. Todos tinham tudo em comum, eliminando o abismo social vigente no sistema do mundo daquela época e que nós temos que continuar lutando nos dias de hoje. Façamos isso hoje. Hoje é o dia, pois depois que morrermos, cada um colherá o que plantou enquanto viveu. A vida fútil, servindo ao ídolo das riquezas, Mamon, está reservado o inferno. E a vida sofrida pela opressão do sistema do mundo, mas apegada à salvação do Senhor,
terminará com o descanso prometido e cumprido por Deus, que não falha em suas promessas. Que nós escolhamos o caminho certo, o da misericórdia, para que gozemos da bênção concedida ao nosso irmão Lázaro, que simboliza os que jazem à nossa porta aqui na terra. Ao final de tudo, como dizem os americanos, at the end of the day, o rico era o pobre, pobre de espírito, pobre de tudo, só tinha dinheiro. Ele era tão pobre que ele só tinha dinheiro. E Lázaro logrou a riqueza maior, a riqueza eterna, nos braços do pai Abraão. Que tenhamos essa visão. O nosso inimigo tenta cegar-nos desta realidade. Mas Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Dai-lhes vós mesmos de comer. Todas as vezes que fizestes o bem a um desses pequeninos, o fizestes a mim. Servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. E o descanso começa aqui, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e tem a consciência de ter tido atitudes que agradam a Deus. Essa é a missão da igreja, é a nossa missão. Você quer? Amém? Tem um campo, todo mundo é o campo. Nada menos do que todo mundo. O nosso negócio é gente. Gente é difícil, gente é complicada. Às vezes essas feridas de Lázaro não são físicas, são espirituais. Sabe, amor de porco-espinho? Às vezes acontece, mas existe amor. É a palavra do Senhor para o nosso coração, nesta noite, neste momento que estamos vivendo, pessoal e coletivamente. Em nome de Jesus, leva isto para casa, leva a misericórdia de Deus no teu coração. Em nome de Jesus, amém.